Bom dia, paz. Hoje é sábado, dia 23 de maio de 2020. Está começando o Despertando com a Palavra. E hoje nós vamos falar sobre humildade. A palavra de Deus em Provérbios 22:4 diz: a recompensa da humildade e do temor ao Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Algumas pessoas confundem este conceito com miséria e pobreza, mas nada estaria mais distante da realidade do conceito. Humildade vem do latim, humilitas, e é uma das virtudes cristãs que busca conhecer as próprias limitações e fraquezas, vivendo de acordo com esta consciência. Veja, humildade é o reconhecimento das nossas próprias limitações. Reconhecemos que somos limitados, que somos fracos. Isso é essa consciência dessa limitação que é a humildade. Para os humildes não existe necessidade de buscar ser como as outras pessoas são, pois elas são como Deus, elas querem ser como Deus é. Elas são quem são em Deus e não precisa disso. Tá buscando ser como as outras pessoas. Elas não são levadas por ventre de doutrina para um lado, para o outro, tendo que fazer, tendo que ser cópia do outro, tendo que fazer o que o outro faz. Elas reconhecem suas falhas e sabem que precisam de Deus para continuar e concluir sua jornada. Todo aquele que busca a humildade pode esperar ataques de pessoas soberbas, né? Geralmente o soberbo, ele critica o humilde e age como que se fosse humilde. E ele gostaria de ser, mas não é. E ele se sente tão incomodado, as pessoas soberbas, com a presença do humilde. E não tem nada a ver humildade com pobreza, com falta de dinheiro. As pessoas confundem muito. Que a gente possa ser humilde. Humilde no agir, humilde no tratar, que a gente possa acompanhar alguns degraus e alcançar a verdadeira humildade. As pessoas dizem, eu sou humilde, eu sou uma pessoa simples. A humildade não tem nada a ver diretamente com simplicidade. Não é isso, é um reconhecimento de que é uma pessoa consciente de suas limitações e de sua fraqueza. Para a gente conseguir uma característica e subir mais nesses degraus da humanidade, primeiro a gente precisa considerar no seu coração que é menor do que os outros. Eu, Simone, preciso me considerar que eu sou menor do que os outros. Eu não posso me achar a bambambam. Paulo, mesmo em Efésios 3, ele disse que embora ele seja o menor dos menores de todos os santos, a ele foi dada a graça de anunciar o Evangelho. Veja as riquezas insondáveis do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Paulo disse que eram os menores dos menores. E eu, Simone, vou me achar? De jeito nenhum. A gente precisa se colocar. A Bíblia também fala assim, que quando a gente for uma festa, a gente sempre sente lá atrás para que o dono da festa a gente não passe vergonha. Isso também é um reconhecimento de sua limitação. Isso é sabedoria de encontrar a humildade. Eu não posso chegar me achando, eu tenho que ir chegando de mansinho. E também às vezes as pessoas confundem que humildes são aqueles que falam baixinho, que são quietinhos, caladinho. Não tem nada a ver com isso também. Uma pessoa ela pode sim ser animada, barulhenta e ser humilde. A gente precisa ter esse entendimento. Para isso, a gente precisa também adquirir outras características de uma pessoa humilde. É não julgar. Não julgue ninguém, mas sempre analise a sua própria vida primeiro. A palavra de Deus diz que nós não devemos julgar, né? Porque aquele que julgar será julgado com a mesma medida que você julgar. Então, uma das características do humilde é não julgar os outros. Nós não devemos fazer isso. E também outra característica é fugir das honras deste mundo. Nada é tão perigoso como buscar honras e elogios. Jesus não buscava honras e elogios. Ele buscava saber o que as pessoas estavam falando sobre ele em algumas vezes.
Mas muitos fazem as coisas e vivem buscando e esperando honra. Muitas das vezes não, é sempre muito perigoso. Muito perigoso você fazer esperando isso, aguardando honra. Não devemos fazer isso. Isso não é humildade, isso é soberba. Esperar sempre ser honrado. Em nome de Jesus, a palavra de Deus nos ensina a sermos servos, a servir. A gente precisa ter esse entendimento. Uma outra característica é que a gente tem que reconhecer que a palavra de Deus é verdadeira, é certa e é útil e é válida para nossas vidas. Mesmo que a gente leia e acha que não entenda, que a gente não entende porque tem isso na Bíblia, porque aconteceu aquilo, mas a gente tem que reconhecer a veracidade da Bíblia, a veracidade da palavra de Deus e sermos, última característica, obediente. Nós devemos ser obedientes aos princípios de Deus, de forma voluntária e prazerosa. Isso é humildade. Às vezes tem pessoas que ela é tão soberba que ela não aceita nem receber a bênção do outro. Às vezes uma pessoa ora, vai dizer assim, Deus te abençoe, a nós todos. A pessoa nem confirma a bênção que está recebendo do outro. Misericórdia, será que só você é digno de abençoar? Ou o outro nunca é digno de lhe abençoar? A palavra de Deus diz que nós devemos ser bênçãos e temos que ser abençoadores. A gente precisa abençoar e é nada demais. Às vezes eu falo para uma pessoa, Deus te abençoe, amém. Às vezes umas dizem amém a nós todos, outras simplesmente a você também, para você também. Como que diz, quem é essa pessoa para me abençoar? Cada uma, ela que receba a minha bênção. Isso é falta de humildade. A gente precisa, não é, ser obedientes aos princípios de Deus de forma voluntária e prazerosa. Tem que ser com prazer, com alegria e discernimento. Não tem como a gente ser humilde se não for dessa maneira. A gente precisa ir galgando e subindo esses degraus, e crescendo e buscando esse entendimento. Humildade não é sinônimo de pobreza e nem de humilhação, mas a gente precisa ser humilde, porque Cristo foi humilde e a gente precisa adquirir essa humildade. Outros a gente leva uma palavra e a pessoa tão descrente, tão incrédulo, vai pegar só uma partezinha, uma frasinha, para não se sentir desagradável, porque gosta de você, tem um vínculo, aí diz, olha, bonita palavra. Parabéns, mas às vezes nem prestou atenção, nem trouxe aquilo para dentro de si, nem se esvaziou. A gente não tem como ser humilde se a gente não se esvaziar das nossas certezas, das nossas convicções, dos nossos achismos e pretensões. Em nome de Jesus, veja, eu vou citar uma pessoa, Isaac Newton. Isaac Newton, matemático, estudioso, filósofo e teólogo. Vocês sabiam que Isaac Newton também era teólogo? O grande Isaac Newton das leis de Newton, da gravitação e tudo mais. Veja o que ele falou. O grande inventor também era um homem que tinha uma profunda reverência a Deus. Ele tinha reverência que a gente precisa aprender com ele. Certa vez ele disse assim: aprendi duas coisas na vida que são de extrema importância. A primeira é que eu sou um grande pecador e a segunda é que Jesus é um Salvador maior que qualquer erro que eu possa cometer. Veja, ele tinha reverência à palavra de Deus e tinha entendimento e tinha humildade para reconhecer que era um grande pecador, que a gente busca essa humildade. É aí que começa a humildade em nossos corações, quando reconhecemos a grandeza de Deus e vemos o quanto precisamos dele, né? É nesse momento que a gente precisa ver isso.
às vezes essas lutas, esses tormentos de pessoas soberbas à nossa volta, não é? Caso a gente esteja passando por essas lutas, por essa perseguição que estão tentando nos negar, dizer que nós não temos humildade ou evitar nos atrapalhar de alcançarmos essa humildade, alegre-se. Deus é grande, Ele é o ferreiro que está afiando as suas armas. Se prepare-se com suas armas, suba esses degraus, adquira essas características, não é? Considere-se menor, não julgue, fuja das honras desse mundo, reconheça a palavra de Deus, tenha reverência e obediência aos princípios de Deus, como a gente viu Newton ter, né? Na sua palavra, na sua frase. A humildade nos leva a querer ter uma vida consagrada e de oração. Porém, enquanto estivermos cheios de nós mesmos, Deus não poderá nos encher com a sua graça. Que em nome de Jesus possamos hoje nos esvaziar para o Senhor nos encher de sua graça. Tenham esse entendimento do que é humildade em nome de Jesus. Ó Deus, obrigada. Queremos aprender com seu Filho amado Jesus Cristo, que foi manso, humilde, obediente, que se colocou como próprio Deus aqui em seu Filho, mas como servo, ele se viu aqueles que estavam à sua volta também. Queremos, Pai, adquirir o entendimento da verdadeira humildade, termos humildade, Pai. Por isso nós queremos hoje, nesta manhã, nos esvaziar de toda a nossa religiosidade, de tudo aquilo que nos prende, de tudo aquilo que nos sufoca, que nos transborda de nós mesmos. Queremos nos esvaziar para agora o Senhor nos encher da tua graça, da tua misericórdia. Torna-nos humildes, ó Pai, porque a sua palavra diz que bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Glória a Deus, louvado seja o teu santo nome. Queremos essa boa-aventurança, queremos ser bem-aventurados, ó Pai, com humildade, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém, graças a Deus. Tenha um ótimo dia e fique na paz do Senhor Jesus.